Primeiro, boa noite. Queria agradecer o convite do Rafael Cunha. Na verdade, mais um desafio do que um convite, porque falar de Covid, que é uma doença nova, cada hora sai uma atualização diferente, cada hora um protocolo, então é um pouquinho mais difícil. Para quem não me conhece, eu sou Marcela Greco, trabalho no Hemorrio, no Cardoso Fontes, e trabalho na emergência do Hospital Vitória do Samaritano na Barra, que lá agora só é uma referência de Covid, né? Lá agora a gente só tem internação para pacientes de Covid. Então é o que eu tenho visto ultimamente, desde que começou essa pandemia aqui. Queria agradecer também ao meu grupo de hemostasia no Hemorrio, principalmente a doutora Marília Renio e Mônica Hermida, que é com quem eu trabalho sobre hemostasia, e sem elas eu não estaria provavelmente sendo convidada para dar essa aula aqui hoje, né? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre a patogênese, essas questões todas do Covid, e depois vou focar um pouquinho na parte da coagulopatia, que na verdade dentro do Covid hoje é mais essa questão de uma possibilidade de eventos trombóticos que estão acontecendo e por isso ser uma patologia que evolui muito rápido. A patogênese do vírus, ele é um RNA vírus, né, um RNA coronavírus, que penetra na célula humana e que se liga à enzima conversora de angiotensina. Essa enzima, ela está em alta expressão dentro das células alveolares dos pulmões, dentro de miócitos e no endotélio vascular. O quadro clínico é um quadro clínico inicialmente como qualquer quadro viral, né? Que o paciente tem febre, tosse, cefaleia, mialgia, coriza, muitas vezes a dor de garganta. No Covid, né, a gente tem visto muita queixa da anosmia e da ageusia, e alguns casos já aparecem para a gente também sem o paciente no início ter febre. Então, cada hora uma apresentação clínica diferente, mas o normal do quadro inicial é como qualquer quadro viral. E a questão toda é que pode ter as complicações, né? Uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, insuficiência respiratória aguda e o choque. Aqui, mais ou menos para a gente entender o que explicaria esse risco trombótico na COVID, né? O vírus ele entra na célula pulmonar, no alvéolo, e faz uma reação linfocitária importante com um dano tissular, né? Fazendo uma ativação com liberação de monócitos, né? Esses monócitos, por sua vez, fazem uma tempestade de citocinas, que é a grande responsável por essa resposta inflamatória exacerbada, ativando então essa cascata de coagulação que fica também exacerbada, gerando uma formação de trombina em excesso, gerando a formação de trombos, né? Então a grande questão aqui do risco trombótico está, nesse momento, sendo explicada por essa grande tempestade de citocinas, essa resposta inflamatória exacerbada que a gente tem na infecção pelo Covid. Então, o mecanismo trombótico ele ainda é incerto, existem vários estudos em andamento, justamente por ser uma doença nova, né? Mas é caracterizada já uma inflamação do endotélio, que faz essa hipoxemia grave nesses capilares pulmonares, levando a uma vasoconstrição e diminuindo o fluxo sanguíneo, que por sua vez vai fazer uma obstrução ali, uma oclusão vascular, gerando esse evento trombótico. Existem vários fatores de risco que estão tentando associar para você ter o quadro mais grave, né, da Covid-19, as comorbidades, hipertensão, diabetes, DPOC, paciente imunossuprimido, são pacientes de maior risco, né, até mesmo a idade, e a gente tem visto ultimamente, até mesmo na emergência em que eu trabalho, pacientes sobrepeso, obesos, jovens, que não têm nenhum outro fator de risco e que estão entrando em insuficiência respiratória muito rápido, né? Então, alguns estudos já mostram que um IMC maior ou igual a 25 já seria um fator de risco, explicando mais porque as células adiposas desses pacientes são hipertrofiadas e funcionaria como se fosse na diabetes e na aterosclerose, fazendo um estado hiperinflamatório, liberando mais interleucina 6, interleucina 1, e aí isso geraria um risco trombótico mais alto. Então, a gente tem visto com mais frequência também, então a gente já está colocando, pelo menos onde eu trabalho, a obesidade como um fator de risco para agravar a doença.
Alterações laboratoriais já conhecidas, né, já descritas nesses estudos, linfopenia, muito importante, e o aumento desses marcadores inflamatórios. Então, a gente tem visto aumento de LDH, aumento de PCR, aumento de dedímero e o aumento da interleucina 6, que tem um perfil procoagulante. A gente não tem essa dosagem de interleucina 6, a gente tem visto, né, a gente tem fazendo um protocolo hemograma completo, LDH, PCR e o dedímero, que tem sido um marcador para a gente ver uma evolução do paciente. Então, normalmente o paciente retorna na emergência, a gente acaba fazendo um perfil desse dedímero para ficar acompanhando, até mesmo os pacientes que ficam em casa depois que eles recebem alta, a gente orienta de 72 em 72 horas, se possível, fazer esse dedímero para a gente ir acompanhando. Lembrando que as alterações hemostáticas mais consistentes vistas nesses pacientes é uma trombocitopenia leve, dificilmente a gente vê abaixo de 100.000, tá? Raramente, quando está abaixo de 100.000 já é um paciente que tem um prognóstico um pouquinho mais reservado. O aumento do dedímero e um alargamento do TAP e do tempo de trombina, né? Lembrando que o dedímero e essa diminuição das plaquetas, elas estão relacionadas com maior risco para a necessidade de ventilação mecânica, da ida do paciente para o CTI e a óbito, né? Então, normalmente, os pacientes que chegam na emergência já com um dedímero maior que 2.000, 3.000, são pacientes que já têm um prognóstico pior e, normalmente, são pacientes que vão necessitar de CTI. A gente ainda não sabe se esses efeitos que acontecem nos exames laboratoriais são efeitos diretos do vírus ou se isso tudo é uma consequência dessa tempestade de citocinas. Então, ainda precisa de mais estudos para a gente determinar o que está causando realmente essa alteração toda nesse laboratório do paciente. Esse é um estudo que foi publicado na revista de trombose e hemostasia, que foi feito na China, em que eles avaliaram 183 pacientes, dos quais 21 foram a óbito, né? E aí eles começaram a comparar o exame laboratorial desses pacientes, dos que sobreviveram e dos que não sobreviveram, e eles conseguem ver que os que não sobreviveram têm um dedímero mais aumentado e tem um alargamento desse TAP, né? E que 71% desses pacientes que não sobreviveram tiveram uma CIVD no curso aí da infecção por Covid. Falando um pouquinho, né, da CIVD. A ISTH, que é a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, ela propôs uma nova categoria que seria uma fase precoce dessa CIVD, para a gente tentar diagnosticar o mais rápido possível, né, e tentar intervir de uma forma mais rápida. E aí, que seria a SIC, que é a coagulopatia induzida por sepse, né, que avalia esses critérios do número de plaquetas, né, a contagem de plaquetas, o TAP e disfunção orgânica, que é o score SOFA, né, que vê alteração de perfusão, ventilação, bilirrubina, Glasgow. E eles avaliam que se o paciente tiver um SIC score maior ou igual a 4, já seria um paciente com indicação de fazer uma tromboprofilaxia, uma heparina, uma vez ao dia, um Clexane, pelo menos para você impedir que ele evoluísse para uma fase de CIVD. Aqui é para a gente ilustrar como seria mesmo o cálculo para a gente ver se o paciente tem CIVD, né? Pelos critérios da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, a gente avalia o número de plaquetas, se o dedímero está alterado ou não, o TAP, né? Alteração de TAP e fibrinogênio. O que eles orientam é que se você tiver um score, né, menor que 5, o paciente não tem critério ainda para uma coagulação intravascular disseminada. Mas neste momento ele tem que ser reavaliado pelo menos a cada 2 dias nesses critérios. E se ele tiver maior ou igual a 5, ele tem um score para CIVD, né? E mesmo assim ele também tem que ser avaliado diariamente com esses mesmos critérios para a gente ver a questão da evolução do paciente. A questão toda da COVID, quando o paciente interna, é saber se a gente vai fazer profilaxia trombótica, se a gente vai fazer heparina plena, o que a gente vai fazer. Na verdade, os pacientes, quando eles internam qualquer que seja a doença de base, o motivo da internação, eles têm um risco aumentado para tromboembolismo venoso, então já está indicada a profilaxia, né?
A ISTH e a OMS, elas orientam manter na infecção por Covid o mesmo critério. Se o paciente internou, independente do estado, independente de ter sido Covid ou qualquer outra causa, ele vai fazer a profilaxia padrão. Então, se ele interna, ele vai ficar internado, vai perder a mobilidade, cirurgia, qualquer outra coisa, vai ser o mesmo protocolo, uma profilaxia diária, né? Com heparina de baixo peso molecular uma vez ao dia, ou uma heparina não fracionada 2 vezes por dia. E para os pacientes que têm contraindicação, né, sangramento ativo ou plaquetas menor do que 25 mil, eles indicam a profilaxia mecânica com um compressor pneumático intermitente. A ISTH recomendou que o ideal seria que esses pacientes que estão internados fizessem pelo menos a enoxaparina, porque ela é uma vez ao dia. Então, você estaria expondo menos o profissional de saúde que vai entrar no quarto do paciente e não faria 2 vezes ao dia. Então, seria uma exposição menor para o profissional de saúde. E também porque a enoxaparina, além do efeito da tromboprofilaxia, ela também tem um efeito anti-inflamatório. Então, ela também ajudaria reduzindo essa geração toda de trombina que está tendo ali na exacerbação da cascata de coagulação. A terapia estendida, a gente ainda não tem estudo, né, específico para a COVID que oriente em relação à terapia estendida do paciente depois da alta. Então, eles orientam você a avaliar individualmente cada paciente em relação a risco de trombose e risco de sangramento, né? A profilaxia estendida que eles colocam é por até 45 dias depois da alta, e eles usam alguns critérios que eles usam no geral para todos os pacientes quando vão receber alta, que é esse critério APEX, né, que é a idade maior ou igual a 75 anos, paciente ou, né, o paciente ter tido história de câncer prévio ou um tromboembolismo venoso, ou outros fatores de risco, né, um dedímero maior ou igual a 2 vezes o valor normal, uma internação em CTI, ou 2 outros fatores, como uma trombose venosa superficial, a questão da obesidade, varizes, insuficiência venosa crônica, terapia hormonal e trombofilia, seja trombofilia adquirida ou hereditária, né? Então, a gente teria uma indicação de fazer uma profilaxia mais estendida em casa. A tromboprofilaxia para o Covid leve também é incerta, são aqueles pacientes que vão na emergência, têm o diagnóstico do Covid, ou até mesmo não vão, porque não tem nenhum critério para ir à emergência, mas tem um diagnóstico de Covid por PCR ou sorologia, e eles não têm critério para internar. E aí teria que fazer ou não uma tromboprofilaxia para eles, já que a gente está falando que nessa infecção a gente tem um risco maior de eventos trombóticos, né? O que a sociedade está orientando é o paciente tentar manter uma atividade em casa, porque querendo ou não, na quarentena o paciente diminui a sua mobilidade mesmo em casa, ele não faz as mesmas atividades que ele faz normalmente, sair para trabalhar, né, academia, algumas coisas ficam mais limitadas. Então, a gente orienta que o paciente, se puder se mobilizar, mobilize em casa, tente fazer alguma atividade, mas para aqueles pacientes que vão ter uma mobilidade mais limitada ou que têm uma história prévia de neoplasia ou algum episódio prévio de tromboembolismo venoso, tem que fazer uma profilaxia farmacológica, porque eles têm um maior risco de fazer um evento trombótico. O diagnóstico de TEV num paciente COVID, né? Eles consideram que é um diagnóstico mais difícil porque é um paciente mais crítico, um paciente mais complicado. Primeiro que quando ele entra na emergência, a gente já perde o parâmetro do dedímero dele para a gente suspeitar de uma trombose, porque eles têm um dedímero mais aumentado. Poucos são os pacientes que entram na emergência que não têm um dedímero acima de 500, muito difícil. Então a gente perde um pouquinho esse parâmetro para a gente para avaliar se eu vou fazer uma imagem pensando em trombose ou não. A outra questão são pacientes mais instáveis, a questão de todo o fluxo dos hospitais. O paciente, quando ele vai fazer uma tomografia, é muito mais rápido do que eu fazer uma angiotomografia, a questão do contraste, a questão da exposição de mais profissionais, a exposição do espaço onde faz a tomografia. Então, os pacientes que estão no CTI não descem, né, não saem do CTI para fazer novos exames de imagem. O máximo que acontece é o raio-x ir até eles. Você também não tem muito essa questão de um diagnóstico muito preciso de um tromboembolismo venoso, no caso, né? Então, é bem mais difícil a gente fazer esse diagnóstico. Por conta disso, alguns lugares estão fazendo alguns estudos em relação a você tratar o paciente com anticoagulante sem você ter o diagnóstico de TEV.
Isso tudo aconteceu, se iniciou, né, nesse estudo que foi feito na Holanda, desculpa, na Holanda não, na Inglaterra, agora em abril, em que eles viram que os pacientes internados no CTI com Covid, né, que estavam fazendo profilaxia com 40 miligramas uma vez ao dia, e que evoluíram a óbito, tinham evidência de um tromboembolismo venoso. Então, mesmo fazendo a profilaxia, eles estavam evoluindo com um TEP. E aí eles optaram por tentar fazer uma dose intermediária de anticoagulação. Então, eles fariam entre a dose profilática e a dose terapêutica, e aí começaram a fazer 40 miligramas de 12 em 12. Todos são estudos limitados, porque tem um N muito pequeno, né, por se tratar de uma coisa nova. Então, essa dose ideal ainda está tentando ser adequada para todo mundo, vamos dizer assim, né, para a população toda. Mas lá eles começaram a fazer 40 miligramas de 12 em 12 e tiveram bons resultados. Em relação ao sangramento, não é comum na infecção por Covid. Quando ocorre, ele pode estar associado a CIVD, né? Então está indicado você transfundir plaqueta se o paciente tiver com menos de 50 mil, ou se ele tiver algum sangramento ativo. Plasma, se ele tiver um TAP e ou um PTT alargado, maior do que 1,5 vezes o normal, ou um fibrinogênio menor que 1,5. O crioprecipitado ou concentrado de fibrinogênio fica mais reservado para os casos que você mantém um sangramento mesmo com um fibrinogênio se mantendo mais baixo, né? Mas a gente não tem visto sangramento nesses pacientes, nem mesmo nos que estão fazendo anticoagulação. Muito se pergunta dos pacientes que já têm doenças tromboembólicas, que já fazem uso de anticoagulante, antiplaquetário, né, e não tem Covid, se teria que tirar o anticoagulante, se teria que aumentar a dose, se eles têm um risco maior. E, na verdade, a orientação da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase é você manter o uso de anticoagulantes, normalmente antiplaquetários. Não existe nenhuma evidência científica de que o uso dessas medicações aumenta o risco dos pacientes terem Covid ou de ter a complicação, as formas graves da Covid, né? A orientação para os pacientes que usam Marevan, que é a grande questão dos pacientes que usam anticoagulantes no momento, se ele tiver paciente tendo um INR estável, o médico estender o intervalo desses testes e continuar usando o Marevan. Se ele tiver a possibilidade de fazer um teste em casa, ele vai fazer o teste em casa. Ou se ele é aquele paciente que acabou de iniciar o Marevan ou tem uma dificuldade maior em manter um INR estável, se possível, trocar para um DOAC ou para o Clexane, para evitar que o paciente tenha que ir mais vezes ao laboratório e, caso tenha algum problema em relação a um INR alargado, um sangramento, não ter que ir ao hospital, ou se ele tiver com INR abaixo e tiver um novo evento trombótico, não ir ao hospital. É para a gente tentar reduzir o máximo que a gente puder do paciente ir ao hospital nesse momento. E acho que a grande questão da aula é qual é a dose ideal para a gente fazer para um paciente com Covid em relação à anticoagulação. Esse trabalho da Sociedade Italiana de Trombose e Hemostasia usa muito o critério padrão do SIC-score, que é aquele score da coagulopatia induzida por sepse, maior ou igual a 4, ou um dedímero 6 vezes o normal, que vai dar em torno de 3.000. Né? Eles estão usando a heparina em dose intermediária, 40 miligramas de 12 em 12 horas, para esses pacientes. A ISTH, né, desculpa, esse estudo aqui da China, né, que é o anticoagulante que diminui a possibilidade da mortalidade, diminui a mortalidade na infecção por Covid, usa a heparina em dose profilática, 40 miligramas uma vez ao dia, e esse estudo britânico, ele usa ele usa a dose da heparina de acordo com o peso e com o dedímero. Então, normalmente, só o paciente que tem menos de 100 quilos e um dedímero menor do que 1.000 que vai usar uma vez ao dia. Todos os outros estão usando 2 vezes ao dia, no mínimo. Aqui no Brasil existe um protocolo, na verdade existe um estudo no Sírio-Libanês que está em andamento, em que os médicos, a pneumologia e a hematologia se reuniram e eles resolveram então fazer para todos os pacientes que chegam no hospital, né, com Covid, que internam, eles têm uma profilaxia de TEV, e todo paciente que chega no seu primeiro momento de desaturação com necessidade de O2, eles internam com heparina 40 miligramas de 12 em 12 horas, tá?
os dados deles, né? É um N pequeno ainda, até o momento da aula que a gente teve, tinham 28 pacientes, média de idade de 58 anos, com dedímero de admissão entre 1.000 e 2.000, né? E eles trocavam para heparina plena venosa se identificasse algum evento trombótico confirmado no paciente. Até o momento, eles não tinham observado nenhum sangramento e eles estavam tentando mandar esse protocolo para aprovação e, por enquanto, só está sendo utilizado no Sírio mesmo, pelo menos aqui no Brasil. Eu trouxe isso porque, na verdade, muitos perguntam qual é a dose ideal. No Vitória, onde eu trabalho, a gente usa, pelo menos no CTI, 40 miligramas de 12 em 12 para os pacientes. No início não estava sendo usado, usava a profilaxia normal de 40 miligramas, uma vez ao dia, e a gente começou a receber uns pacientes jovens, muito graves, que ficaram em prona, diálise diária, traqueostomizados, então assim, um cenário bem difícil e como é tudo muito novo, todo dia tem uma reunião para discutir lá o que vai ser feito, um protocolo novo, e já tem mais ou menos umas 2 semanas que agora ficou estipulado que vai ser essa dose intermediária. Também é um teste, mas desde que a gente começou a dose intermediária, a gente já teve alguns avanços, pacientes jovens que estavam em prona, dialisando, traqueostomizados, já receberam alta para o quarto, então a gente está tendo bons resultados. Mas é tudo muito novo, então não tem ainda uma dose ideal. Acho que cada país vai ter que chegar a uma conclusão aos poucos. E por se tratar de uma doença nova e tudo muito novo, eu estou falando aqui para vocês agora e provavelmente já está saindo um outro protocolo daqui a 10 minutos. Semana que vem vai ter uma reunião da Sociedade de Trombose e Hemostasia da América Latina, que é para tentar chegar a uma conclusão, né, desses protocolos e tentar instituir alguma coisa mais baseada em evidências para todo mundo poder usar. E é isso, queria agradecer. Esse é meu grupo de hemostasia do Hemorrio. Sem eles, hoje eu não estaria aqui falando de coagulopatia. Na minha trajetória toda da hematologia, tem muita gente para agradecer, todos lá da UERJ também. E o que vocês quiserem perguntar, provavelmente eu não saberei responder muitas coisas além do que eu já falei. Também tenho muitas dúvidas e é realmente um desafio falar de Covid nesse momento. Agradecer também por ter sido feita a aula na quarta, porque na segunda eu estava no hospital e a gente tem uma baixa de médicos no momento, todos infectados, e eu não tinha realmente como trocar o meu horário lá para poder fazer a reunião na segunda-feira. É isso, obrigada.